Estou muito feliz, honrado, pastor Jimmy, muito obrigado aos pastores dessa casa pelo convite, uma honra para mim estar aqui. Como o Jimmy falou, a gente teve uma aproximação maior ano passado por conta da Semana de Avivamento, e a gente está fazendo algo muito lindo entre todas as igrejas de Pinhais. Você faz parte disso, amém? Me considero da casa aqui já. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei, a recepção que eu tive, como vocês me acolheram bem. Eu fico muito feliz. Eu sou um entusiasta da igreja, queridos. Eu amo a igreja. Eu acredito que a igreja é a resposta para o mundo. Você acredita nisso? Fala para a pessoa que está do seu lado então. Você e eu somos a resposta para essa cidade. A igreja, queridos, a igreja unida, a igreja em unidade é a resposta não só para a nossa cidade, mas para todo o país e para todo o mundo. O pastor Jimmy falou, a gente é vizinho, né? Sirvo aqui na Alcance Pinhais como pastor de jovens. Sou casado com a Flávia. Somos pais do Benício, que tem 2 anos, e da Olívia, que está no forninho. Provavelmente ela vai nascer sexta-feira. A gente tem uma consulta amanhã, então a Flávia não pôde vir, porque tadinha, não consegue nem andar direito mais. Mas ela mandou um abraço, um beijo para vocês. Ela queria muito estar aqui, mas por conta disso ela teve que ficar em casa. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, para nós, né? Que eu acredito que tem a ver com a preparação para o tema que vocês estão vivendo como igreja, na entrega total. Eu acredito que a palavra que eu vou ministrar hoje, ela tem a ver com uma preparação para essa entrega. Quando eu entrei aqui, conversei com algumas pessoas, o sentimento que eu tive da parte de Deus é que Deus quer curar algumas pessoas aqui. E eu acredito que essa cura, ela não é necessariamente uma cura física. Eu acredito que sim, Deus quer curar de maneira física, mas é uma cura no coração. Eu acredito que Deus quer nos mover hoje a um lugar de quebrantamento. E eu acredito que o lugar de quebrantamento é uma preparação para a entrega, amém? Eu espero poder colaborar aí, e me ajudem com uns améns bem fortes, ok? Abra sua Bíblia no livro de João, deixa lá a Bíblia de vocês aberta no Evangelho de João, no capítulo 11. A gente vai ler a partir do versículo 17. Antes de entrar no texto, eu quero introduzir um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Uma das máximas para todo cristão, para todo crente, um comportamento, uma característica que eu e você precisamos ter diante de Deus é realização. É um lugar de alegria, é um lugar de satisfação, sim ou não? Todo cristão, independente de como vive, independente da situação que se encontra, nós precisamos viver como pessoas realizadas, como pessoas satisfeitas. Essa é uma realidade de todo crente. Essa é uma realidade que precisa ser encontrada na minha e na sua vida. E verdade é que no lugar da satisfação, muitos de nós temos vivido um lugar de frustração. Essa não tem sido apenas uma verdade para o meio cristão, mas uma verdade para o mundo. O mundo tem vivido muitas vezes um lugar de frustração, e a palavra que eu quero trazer nessa noite é um lugar da frustração para um lugar de satisfação. Porque a satisfação é uma máxima que todo crente precisa viver. Nós vivemos por uma esperança viva, uma esperança eterna, uma certeza de vitória. Você pode dizer amém para isso? Então, essa precisa ser uma realidade para mim e para a sua vida. E quando eu falo que nós precisamos viver esse lugar de satisfação, isso quer dizer que nós precisamos viver como pessoas esperançosas, como pessoas que vivem uma esperança viva. E quando a gente fala de esperança, a gente fala de futuro. Todos nós queremos chegar bem no futuro. Todos nós queremos ser pessoas melhores no final desse ano, não é verdade? É por isso que nós estamos começando esse evento, entregando tudo para que tenhamos um ano maravilhoso diante de Deus. E a vontade de Deus para mim e para a sua vida também é essa, que a gente vai sendo transformado de glória em glória. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina.
que sejamos transformados de glória em glória, para que amanhã nós possamos ser pessoas melhores do que hoje, e depois de amanhã, pessoas melhores do que ontem, e assim por diante, não é verdade? A cada dia que passa, sendo pessoas melhores. Então o futuro é um lugar que todos nós queremos chegar bem. Todos nós queremos chegar bem no futuro, mas pode ser que a gente não lide bem com a ideia do futuro. Pode ser que eu e você, a gente não lide bem com a ideia do amanhã. E por quê? Por duas razões, basicamente. Por decepções de planos não cumpridos, ou pela ansiedade em relação ao que está por vir. Eu tenho certeza que aqui muitos já passaram por decepções. Se você não passou, você ainda vai passar. Mas existem decepções que nos travam, queridos. Quantos aqui já não entregaram o seu amor, o seu afeto para alguém e não foi correspondido a maneira como você merecia ser ou queria ser correspondido? Quantos aqui não se entregaram ao ministério? Quantos aqui não se entregaram a uma carreira, a um emprego? Quantos aqui não se entregaram a uma pessoa, a um líder? Quantos aqui não se esforçaram, não fizeram projetos, não fizeram sonhos e viram tudo isso escorrer pelas suas mãos? Quantos aqui já não se frustraram por uma coisa que você sabia que deveria acontecer e simplesmente não aconteceu? Por uma promessa que você recebeu e não foi cumprida? Muitos de nós travamos exatamente nesse momento, por uma frustração, por uma decepção de planos que não foram cumpridos, ou por uma ansiedade pelo que está por vir. A pandemia, ela provou isso para a gente, né? A gente ficou com medo do futuro, a gente ficou incerto pelo que viria a acontecer amanhã. Nós nos decepcionamos, nós temos medo se vamos ter o necessário para chegar bem amanhã. Será que eu estou fazendo o necessário? Será que eu tenho o dom necessário? Será que eu tenho o que é necessário para cumprir tal tarefa, tal demanda? Será que eu vou conseguir chegar no final do ano cumprindo os planos que eu estou fazendo agora? E a gente fica, será? E muitos de nós estão cheios do passado ou cheios do futuro. E quando a gente está cheio de passado e cheio do futuro, a gente não consegue viver o presente da forma que a gente precisa viver. Livro de Provérbios, capítulo 13, no versículo 12, a versão da NVT, eu até vou projetar ele para vocês, nos diz que a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore da vida. E um coração doente significa estar fraco, estar aflito, estar triste. E infelizmente, essa tem sido a realidade de muitos de nós. Estamos tristes, estamos aflitos, estamos fracos, porque estamos frustrados pelo ontem ou ansiosos pelo amanhã. Por isso a gente não consegue focar no presente da forma como a gente deveria. E sabe, queridos, essa frustração, ela acaba nos definindo. Essa frustração, ela acaba definindo a nossa identidade. Nós somos o erro que nós cometemos. Aquilo que a gente deixou de fazer, aquilo que deixaram de fazer com a gente, acaba definindo quem nós somos. E nós acabamos que, por conta dessa frustração, nós vamos construindo a nossa vida em cima desse lugar. Nós vamos construindo a nossa vida em cima de uma identidade equivocada. Em cima do erro, em cima do fracasso ou em cima da ansiedade. Do ano passado para cá, eu tenho o costume de ouvir muitos podcasts sobre saúde mental, sobre como anda a vida, principalmente da juventude, que é algo que a gente ministra. E algo muito triste sobre a nossa ansiedade é que o Brasil, a nossa sociedade brasileira, o Brasil ele já é um dos maiores países onde a doença mental, onde a ansiedade, onde a depressão é uma realidade muito forte. Eu tenho certeza que se isso não está acontecendo com você, você conhece alguém que está tomando remédio para dormir.
Você conhece alguém que precisa de um tratamento psiquiátrico ou um tratamento psicológico? Você conhece alguém que tem medo, que tem ansiedade, que sofre pelo amanhã ou que sofre pelo ontem? Estou certo ou estou errado? Se isso não acontece com você, eu tenho certeza que acontece com alguém que você conhece. No ano passado, na metade do ano passado, eu saí de um tratamento de 9 meses tendo que tomar remédio para ansiedade. Isso, sofrer de ansiedade, sofrer de depressão não é vergonha para ninguém. Mas eu acredito da parte do Senhor, eu falo isso com todo temor, eu falo isso do fundo do meu coração, eu acredito que o Senhor quer entrar com providência nas nossas vidas, amém? Para que a gente deposite aos pés dele a nossa frustração e a gente passe a viver desse lugar de frustração para um lugar de satisfação. Então vira para a pessoa que está do seu lado aí, nessa noite, fala com fé aí, nessa noite, o Espírito Santo quer que você saia de um lugar de frustração para um lugar de satisfação. Para ilustrar um pouquinho, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas por muito tempo, eu lidei de maneira bizarra e de maneira triste com oportunidades profissionais que eu perdi. Não parece, mas eu tenho 37 anos já. Eu sei que você me deu uns 20. Mas dos meus 18 aos meus 25 anos eu vivi uma vida intensa de pecado. E durante esse período eu perdi muitas oportunidades profissionais, acadêmicas, até ministeriais, porque eu era um desviado. E eu lembro que depois que eu me reencontrei com o Senhor, isso já vai fazer uns 14 anos ou 15, que graças a Deus estou bem ativo com Deus. Eu entrei num período de decepção comigo mesmo, porque eu olhava para trás e pensava, puxa vida, se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, se eu não tivesse tomado essa tal atitude, se eu não tivesse ouvido tal pessoa, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, hoje eu poderia estar muito bem, hoje eu poderia estar melhor. Eu não sei se isso acontece com você, queridos, mas aconteceu comigo, e essa frustração, ela acabou me dominando a um ponto, onde eu parei de ouvir Deus, porque eu estava ouvindo mais o meu problema. E é isso que acontece, queridos, quando nós damos ouvidos à nossa frustração, a gente para de ouvir Deus. Mas eu volto a dizer, nós servimos um Deus de esperança, um Deus de uma esperança viva e uma esperança transformadora. E nessa noite eu acredito, nós vamos sair desse lugar de frustração para um lugar de satisfação. E eu quero fazer isso agora, entrando nesse texto, quero ler com você João capítulo 11, a partir do versículo 17, nós vamos ler até o 35. E nessa história, nós vamos aprender, é uma história muito conhecida, né? A história da ressurreição de Lázaro, mas nós não vamos falar do milagre que Jesus fez em Lázaro. Nós vamos falar do milagre que Jesus fez em Marta e em Maria. Vamos lá, João capítulo 11, a partir do verso 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã. E ela disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado.
Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Esse é um texto muito conhecido por todos nós, né? Como eu falei, a história da ressurreição de Lázaro, mas como eu falei, a gente não vai tratar desse milagre, mas do milagre que Jesus fez em Marta e Maria. E dentro desse texto eu quero destacar para a gente 3 pontos nessa noite que vão nos ajudar a ter esperança, a sair de um lugar de frustração para um lugar de satisfação. E em primeiro lugar, eu quero que você aprenda comigo nessa noite. Repete comigo assim: a frustração é inevitável. Pastor, você falou que a gente ia sair de um lugar de frustração para satisfação, e agora você fala que a frustração é inevitável, mas a gente precisa começar por esse lugar. Sofrer, queridos, é inevitável. Não é uma questão se vai acontecer conosco, mas é quando vai acontecer. E por mais que a gente se prepare para isso, nós nunca vamos estar de fato prontos para o sofrimento. Por mais que você se prepare, que você leia, que você estude, quando o sofrimento bate à sua porta, provavelmente você não vai estar preparado adequadamente para ele. E a gente percebe exatamente isso nesse texto, através de Marta e de Maria, de todo o povo que estava ali. A morte de Lázaro os frustrou profundamente. Queridos, quando algo morre, as expectativas que a gente tinha em relação à pessoa, em relação a algo que morreu, também se vão. As expectativas que haviam em torno de Lázaro, e a gente vai ver mais para frente em torno do próprio Jesus, elas morreram para Marta e para Maria e para o povo que estava ali. Mas o texto ele também nos ensina que a frustração ela é parte de uma didática de Deus, parte de um processo de Deus, para que através dele, por mais difícil, por mais incompreensível, por mais inexplicável que seja a situação, a gente pode aprender a lidar com ela. E é esse o ponto, existe esperança para a gente passar por esses momentos e para seguir em frente e para depois disso sair mais forte. Então, o que o texto nos ensina? Qual é esse processo que Deus nos ensina para lidar com a frustração, principalmente com o luto? Claro que a gente poderia gastar tempo aqui e falar de diversos processos que Deus pode usar, mas esse texto nos ensina que Deus, Ele nos ensina a passar pela frustração através da compreensão do tempo e do modo das coisas. Com Marta e Maria, Jesus nos ensina a lidar com a frustração, aprendendo a compreensão do tempo e do modo das coisas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acompanhasse no telão, a leitura de Eclesiastes, capítulo 8, versículo de 6 a 8. Olha o que diz: porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Sabe o que eu estou querendo construir com você aqui, queridos? Nós não sabemos lidar com o tempo e com o modo das coisas como nós deveríamos. E quando a frustração bate na sua porta, isso fica evidente. Eu e você não temos a compreensão correta do tempo. Nós temos a compreensão do tempo por minutos, por horas, por dias, meses, anos, séculos. É assim que a gente conta o tempo. E a gente chama isso tecnicamente de cronos. Eu e você lidamos com o tempo pelo cronos. Nós colocamos a nossa expectativa no cronos.
Aquele que sabe melhor lidar com o tempo, ainda assim vai ficar preso no Cronos. Mas Deus não está preso no nosso tempo. Deus lida no modo Kairos, é o tempo da eternidade. Deus não vê você como você está aqui hoje. Claro, Ele pode nos ver aqui, Ele vê. Mas Deus vê a sua vida do início ao fim. Ele sabe como você nasceu, aliás, Ele desejou o seu nascimento. A sua infância, por mais triste que possa ter sido. A sua adolescência, a sua juventude, a sua vida adulta, a sua velhice. E muito mais do que isso, Deus vê a sua posteridade. Quando a gente lê Gênesis, a história dos patriarcas, a gente percebe que Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Não é verdade? Quando Ele se apresenta para falar com os seus, Ele fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por quê? Porque Deus é um Deus de posteridade, é um Deus de eternidade. Ele nunca vai estar preso no meio, no seu tempo. Agora, nós não lidamos bem com o modo e com o tempo das coisas porque nós estamos presos ao nosso tempo. E diga-se de passagem, a nossa geração quer viver tudo hoje, aqui e agora. Estou certo ou estou errado? Nós somos a geração do instantâneo, do miojo, do pronto, do rápido, do Spotify. Hoje os artistas, eles não lançam mais álbuns, eles lançam singles. A gente perde mais tempo escolhendo o que a gente vai assistir nos streamings da vida do que necessariamente assistindo um filme, sim ou não? Só eu que gasto mais tempo escolhendo o filme que eu vou assistir. Gente, eu já desisti de Netflix, porque eu perco mais tempo escolhendo o filme do que assistindo. E agora a gente não tem só Netflix, a gente tem Disney+, a gente tem HBO, a gente tem uma série de streams. Por quê? Isso é reflexo de uma sociedade doente, queridos, que quer tudo para aqui e para agora. Então, eu e você não temos uma noção correta de lidar com o tempo e com o modo das coisas. Marta e Maria, assim como nós, elas estavam julgando as coisas na sua compreensão do tempo. Quando a gente volta para o texto, a gente vê uma característica das duas. Marta e Maria, elas conheciam Jesus. Elas seguiam Jesus, elas tinham Jesus como Messias. As duas disseram para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas tinham uma percepção do tempo do aqui e do agora. Havia confiança em Jesus. O senhorio de Jesus estava estabelecido sobre a vida delas, mas elas julgavam as coisas pela sua ótica do tempo e do modo. E isso acontece conosco. Nós julgamos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos propósitos pela ótica do aqui e do agora. Ou pela ótica do futuro, ou pela ótica do passado, como eu falei no início. E quando nós somos frustrados nesse aqui e agora, nós passamos a lidar errado com o que está por vir. E a gente não entende a frustração como deveria entender. Porque a frustração é parte da didática de Deus. É parte dos processos de Deus para que eu e você possamos exercer fé. Para que eu e você possamos exercer paciência. Para que eu e você possamos exercer resiliência. Sabe o que eu creio, pastor Jimmy? Eu creio que esse ano, essa é uma oração que eu tenho feito, mas esse ano Deus está levantando um povo responsável. Deus está levantando dentro da sua igreja discípulos. A gente está passando por um momento muito turbulento no nosso país, politicamente falando, né? Socialmente falando, moralmente falando. Mas se a gente olhar para a narrativa bíblica, foi exatamente desse lugar de escravidão, foi desse lugar onde o povo estava sendo subjugado, onde o povo de Deus estava sofrendo, foi exatamente desse lugar que os avivamentos começaram. Foi exatamente desse lugar onde os responsáveis se levantaram. Foi exatamente desse lugar que os justos se levantaram. E eu creio que é desse lugar que Deus quer nos levantar. Para um lugar de responsabilidade, um lugar de resiliência, um lugar de fé. Mas para isso é necessário a gente aprender a lidar com as frustrações. Sabe, queridos, a frustração, ela traz
remorso pelo passado. Se eu tivesse feito, se eu tivesse pensado diferente, se eu tivesse ficado em silêncio, se eu tivesse dito o que eu deveria dizer, se tal pessoa tivesse feito o que deveria fazer. E a gente fica preso no passado. A frustração, ela traz ansiedade pelo futuro. Como vai ser daqui para frente? Será que eu vou ter condições? Agora que eu estou sozinho, será que eu vou conseguir? Eu já perdi tempo demais com esse projeto, não adianta eu seguir em frente. Eu perdi meu emprego, eu perdi meu filho, eu perdi meu marido, eu perdi a minha esposa. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não tenho condições de ir em frente. Será que eu vou ter condições para me casar? Será que eu vou ter condições para criar o meu filho? E a gente fica preso. Mas Jesus, Ele não tem compromisso com o nosso tempo. Jesus tem compromisso com o tempo de Deus. E o tempo de Deus não está preso ao nosso tempo. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Ele sabe do seu amanhã. Ele sabe o que aconteceu no seu ontem. E Ele quer que o seu hoje seja perfeito. Sabe o que Deus diz sobre o seu passado? Eu não sei o que você diz sobre o seu passado, mas eu quero dizer o que Deus diz sobre ele. Projeta para mim ali Isaías 43, 18 e 19. Olha o que Deus diz sobre o seu passado. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, comunidade ativa. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Isso é o que Deus diz sobre o seu passado. Você pode ter sofrido, você pode ter sido abusada, você pode ter sido abusado, você pode ter cometido erros no seu passado. Você está pagando muito caro pelos erros que você cometeu. Você perdeu a confiança das pessoas, você perdeu oportunidades. E esse erro ou o que fizeram com você gerou de maneira enganosa quem você é. Você acha que você é o erro que você cometeu, ou você acha que você é o erro que as pessoas cometeram com você, e de repente você está travado, você não consegue se livrar disso. Mas a maravilhosa notícia do Evangelho é que o Senhor Jesus, mesmo sabendo do erro que cometeram com você e do erro que você cometeu, Ele decidiu morrer há mais de 2000 anos atrás, para que a força, o peso desses erros fosse pregado na cruz do Calvário. E a notícia do Evangelho, ela diz que os seus pecados, se forem confessados, se forem entregues aos pés do Salvador, eles não têm poder mais sobre a sua vida. Se você decidir liberar perdão para o que cometeram para com você, isso não tem mais poder sobre a sua vida. Só tem poder de didática, você só pode aprender com eles, mas eles não podem te prender mais. E o seu passado está escondido, crucificado com Jesus Cristo. Ele te liberta desse teu passado, amém? E o futuro, pastor, eu não tenho problema com o meu passado, mas eu estou ansioso pelo meu futuro. Coloca lá Jeremias 29, 11. Olha o que Deus diz sobre o seu futuro. Eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido ou pelo que você tem vivido com medo, mas eu sei o que o meu Deus diz sobre isso. E os pensamentos dele sobre o seu futuro são pensamentos de paz e são pensamentos de esperança. Você pode dizer amém para isso? No ano de 2009 para 2010, o meu pai, ele teve câncer. E foi muito difícil. Quem já teve um familiar que passou por um tratamento de câncer, sabe do que eu estou falando. Foi muito difícil. Meu pai era um homem muito ativo e de repente ele se viu em depressão profunda porque o câncer deixou ele de cama mesmo. E foram 2 anos sofrendo muito com isso. E meu pai acabou falecendo
2010, de 2008 para 2010, em 2010 ele acabou falecendo. Mas esses 2 anos foram um período de treinamento, de certa forma, porque você vai vendo aquela situação, você começa a conceber, puxa, meu pai pode morrer, meu pai pode falecer, isso está sendo meio que iminente. Então, eu venho de uma família tradicionalmente cristã, minha mãe é uma mulher de oração, então a gente sempre teve esperança no futuro, com Deus. Eu sabia, meu pai tinha se convertido, eu sabia que ele ia para um lugar melhor. Mas deixa eu falar para você, quando a morte chega, a gente nunca está preparado para ela. Por mais que eu tivesse me preparado para aquilo, eu lembro até hoje, quando a minha irmã me ligou, eu estava trabalhando, e minha irmã me ligou do hospital, dizendo que meu pai havia falecido. Eu não sei se você já teve essa experiência de perder um ente querido, mas é horrível, parece que o ar ele não entra nos pulmões. Parece que o chão ele se esvai. Parece que você não tem chão para pisar e você não tem ar para respirar. Tamanha a dor que você sente, por mais que você se prepare para ela. E foi um luto muito difícil. Eu levei um tempo para me acostumar com a ideia. Mas foi desse lugar de aprendizado e de tantos outros, eu falo porque esse foi o mais forte na minha vida, onde a frustração me ensinou a ser mais dependente de Deus. Porque eu tenho certeza que meu pai está num lugar melhor. Mas eu quero dizer para você, o luto, ou a dor da frustração que você sente não é o fim. Não é o fim. Só você sabe a dor que você está sentindo. Só você sabe o que você está carregando, mas isso não é o fim. Porque por mais que você possa sofrer com isso, esteja sofrendo, pode ter certeza que Deus está segurando as suas mãos junto com as dele. E é nesse momento de frustração, quando a gente aprende a descansar, a dor, ela vai passar. E a lembrança que a gente passa a ter é dos momentos de alegria. Mas a gente precisa entender que Deus não lida da forma que a gente lida com o nosso tempo. A gente precisa lidar com o nosso tempo a maneira que Deus lida. A gente vive para a eternidade. A gente vive para coisas que vão ser eternas, não para coisas que vão ser apenas terrenas. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Deus não diz que era, Deus não diz que vai ser, Deus diz eu sou. Ele não explica o porquê do sofrimento, não nos impede de passar por ele, mas garante que está conosco. Ele é Deus, Emanuel. E quando a gente se apega a essa esperança, aí a gente descansa no tempo de Deus. A gente não sabe quando vai acontecer, a gente não sabe se vai acontecer, a gente não sabe como vai acontecer. Mas se a gente estiver com Deus, isso basta. E é isso que Ele quer nos ensinar, a descansar no tempo dEle, para confiar e seguir em frente. Confiar e seguir em frente, porque à frente existem coisas muito melhores da parte de Deus para a sua vida, amém? Amém. Em segundo lugar, eu queria que você repetisse comigo, o fundamento precisa estar correto. Então, em primeiro lugar, que a gente aprendeu aqui, que para sermos satisfeitos em Deus, a gente precisa entender que a frustração é inevitável. Em segundo lugar, para a gente ser satisfeito em Deus, a gente tem que ter o fundamento no lugar correto. Marta e Maria, elas são mulheres de temperamentos bem distintos. Elas são aquelas mesmas mulheres que quando Jesus chegou à casa dela, uma derramou perfume nos pés de Jesus, e a outra ficou chamando a outra para trabalhar. Vocês lembram dessa história? O Ministério Infantil tem muito dessas histórias, né? E elas são as mesmas mulheres de temperamentos completamente diferentes. Marta corre ao encontro de Jesus, argumenta com ele. Eu já consigo ver Marta falando, dando de dedo na cara de Jesus porque está nervosa. Maria só vai ao encontro dele depois que Jesus chama. Eu fico imaginando Maria com a cabeça para baixo, não conseguindo nem olhar nos olhos de Jesus. Será que uma delas estava errada? De maneira nenhuma. As duas confiavam em Jesus. As duas viam ele como Messias. A única diferença é que o temperamento delas era diferente. Essas duas mulheres não estavam erradas, a fé delas apontava para Jesus, mas o fundamento da esperança, e aí que é onde eu quero chegar, o fundamento da esperança de Marta e Maria estava
equivocado. Por quê? Porque elas tinham uma expectativa, uma esperança terrena. Por mais que elas confiassem em Jesus, por mais que elas olhassem para Jesus como uma figura do Messias, elas tinham uma expectativa do que Jesus ia fazer ali agora, e não do que Jesus iria fazer para a eternidade. É claro que Jesus poderia curar Lázaro, e a gente vê isso, que é exatamente o que acontece, mas a frustração era tão grande no coração de Marta e Maria, que elas não conseguiam perceber isso. Por quê? Porque a esperança delas se baseava em coisas terrenas. A esperança de Marta e Maria, assim como a nossa, muitas vezes está ligada às coisas dessa terra. As coisas que nós podemos realizar e as coisas que as pessoas podem realizar por nós. E quando a gente se liga a essa esperança, uma esperança terrena, queridos, nós vamos nos frustrar. Porque as coisas nunca vão acontecer da maneira que a gente acha que deveria. As coisas nunca vão acontecer da maneira que a gente acha que deveria. Assim como Marta e como Maria, eu e você nos relacionamos com Jesus, mas a gente espera que as coisas aconteçam da forma que a gente planejou, ou da forma que a gente conhece. Ou como a gente viu no tópico anterior, no tempo que a gente acha que deve acontecer. Quantos aqui, eu não quero expor ninguém, porque eu me coloco nesse lugar, mas quantos aqui, pastorzão, que não fizeram planos e planos para esse ano e só depois foram pedir para Deus abençoar? Quantos aqui já não decidiram onde vão investir o seu dinheiro e só depois pediram para Deus abençoar os planos que vocês fizeram? Ou que nós fizemos? Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós já não decidimos no nosso coração aquilo que a gente acha que deve fazer e só pede para Deus abençoar os nossos próprios planos? A gente acha que está sendo super crente. Quando na verdade a gente deveria perguntar para Deus se a gente deveria fazer isso ou não. Isso é sutil, não é? Mas gente, a gente tem deixado de aproveitar oportunidades em Deus, de viver coisas maiores em Deus, porque a gente está limitado à nossa esperança. E a gente está pedindo para Deus abençoar algo que não é da vontade dEle. Quem está me entendendo? Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que eu e você fomos chamados para viver de glória em glória. Nós cantamos aqui que nós queremos viver pela glória de Deus, e nós somos chamados para isso, para viver de glória em glória. Mas glória pressupõe sacrifício. Para viver de glória em glória, nós precisamos viver de sacrifício em sacrifício, para que a vontade dele seja feita, não a nossa. E sabe o que tem acontecido com muitos de nós? Nós temos vivido de misericórdia em misericórdia, e não de glória em glória. E infelizmente tem gente que se acomoda de viver de misericórdia em misericórdia, mas foi chamado para viver de glória em glória. Quem está aqui comigo? Essa é a natureza humana, querendo ter o controle das coisas. Essa é a nossa natureza. Mas quanto mais a gente se apega a isso, mais a gente se frustra. Por quê? Porque definitivamente nós não temos o controle de nada. A gente vê isso acontecendo exatamente no nosso país hoje. A gente ouviu 1 milhão de profecias sobre um determinado candidato que ia ganhar, não é verdade? E ele simplesmente não ganhou. E aí? A gente vai culpar Deus por isso? Será que Deus não está no controle de todas as coisas? Será que a gente vive pelo que pessoas podem fazer ou pelo que Deus pode fazer? Eu percebo Deus nos ensinando, pastor. Eu percebo Deus nos ensinando a quê? A entregar o controle das nossas vidas para Ele. Você pode dizer amém para isso? Isso parece ser tão simples, mas para pensar comigo. Nas 10 últimas orações que você fez, será que a gente pediu para que Deus fizesse a vontade dEle ou para que Ele abençoasse a nossa? E a gente precisa inverter as coisas, gente. A esperança, ela não pode ser terrena, mas a esperança precisa ser celestial. Nós devemos começar o nosso dia perguntando para Deus:
e exigindo, não exigindo como se Deus fosse obrigado a fazer, mas exigindo de nós mesmos que a vontade dele seja feita. Essa é a premissa do Pai Nosso. Que a tua vontade seja feita, que o teu reino seja estabelecido, que as suas palavras sejam maiores que as minhas. Essa é a premissa do Evangelho. Aquele que quer seguir a Jesus, que tome a sua cruz e que morra para si mesmo, para daí seguir a Cristo. Aquele que perder a vida por Ele, esse é que vai achar a vida de verdade. Mas eu insisto, muitos de nós temos vivido um cristianismo raso, limitado, fraco, porque a gente ainda acha que tem o controle das coisas. Jesus diz para Marta e Maria que Ele é a ressurreição, a vida, o controle é dele. Então esse é o nosso desafio. Descansar no fato de que Deus é quem sabe o melhor. Eu quero que você fale para alguém com fé agora aí. Fala assim para essa pessoa: o sim e o não, se virem de Deus, são uma bênção para você. O sim e o não, queridos, pertencem a Deus, e isso para nós sempre vai ser uma bênção. O não de Deus é muito melhor do que o sim do mundo. Estou certo ou estou errado? O não de Deus é muito melhor do que o sim do mundo. E se Deus diz sim para você, não é ninguém no mundo que vai dizer não. A gente só precisa confiar e caminhar confiando. Dessa forma a gente muda a forma como nós relacionamos com as coisas, a forma como nós relacionamos com as pessoas e com o próprio Deus. Pois agora existe uma certeza de que por mais que as coisas não aconteçam como a gente espera, tudo vai ficar bem. Por quê? Porque elas vão acontecer do jeito de Deus. Se você entra num atendimento, quem cuida de pessoas aqui? Líder de célula. Se você entra num atendimento, pressupondo que Deus está no controle do que você está falando, você já começa a agradecer. Deixa eu falar uma coisa que está ardendo no meu coração aqui. Tem muita gente que está vivendo crise no seu casamento. E na maioria das vezes a gente vive essas crises porque a gente acha que o outro é que está errado, sim ou não? Claro que na maioria das vezes são as mulheres, né? Tô brincando. Posso falar que a minha esposa não está aqui, então tô brincando. Geralmente são os homens. Mas a verdade é que a gente sempre coloca a culpa no outro. Se você experimentar hoje, se você experimentar hoje, no seu casamento, você e a sua esposa decidirem juntos, olhar para o lugar do matrimônio de vocês e estabelecer a vontade de Deus acima de qualquer circunstância, pode ter certeza que vocês vão encontrar a solução para tudo. Até para o perdão necessário. Porque, queridos, quando a vontade de Deus é estabelecida, a ordem entra no lugar certo. A paz entra no lugar certo. O nosso desafio, foi como eu falei no início, é entrar num lugar de quebrantamento. Porque nós somos orgulhosos. Nós somos altivos de coração. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, a gente é egoísta. Eu me coloco nesse lugar, queridos. E a palavra diz que Deus rejeita o orgulhoso. Mas o coração quebrantado, ele nunca resiste. Você pode dizer amém para isso? Se a gente muda o foco, gente, se a gente passa a colocar a esperança de Deus acima da nossa, a gente muda a forma como a gente interage com tudo, até com a gente mesmo. A gente pressupõe bênção acima de qualquer lugar. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos glorificamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo
que nos foi dado. Deus está chamando você para um crescimento espiritual. Deus está nos chamando para um crescimento que vai de dentro para fora. Ele quer nos fazer de nós pessoas melhores, mas isso pressupõe sacrifício, isso pressupõe se alegrar no sofrimento, isso pressupõe paciência, isso pressupõe perdão. E isso vai produzir um peso de glória para as nossas vidas, onde nós vamos poder, espalhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar uma igreja responsável a esse ponto, pastor Jimmy? Você consegue imaginar? Uma igreja de indivíduos que são responsáveis por si mesmos, que não vão atribuir culpa, que não vão atribuir responsabilidade, que vão se colocar na brecha e vão dizer, a culpa é minha, eu peço perdão primeiro. Quem está comigo aqui? Foi meio fraco isso aí, hein, gente? Quem está comigo aqui? Isso aí. Pastor Jimmy, você nunca mais vai ter problema com isso, você viu, né? Todo mundo aqui está disposto a pedir perdão primeiro. O fundamento da nossa esperança precisa começar em Jesus, passar por Ele e terminar nele. Circunstâncias e pessoas nunca vão poder entregar o que Jesus entrega. Decida hoje entender que você precisa lidar com a frustração. Decida hoje colocar o fundamento da sua vida em Jesus, o fundamento do que vai vir em Jesus, não em você mesmo. E em último lugar, repita assim comigo: Jesus é Deus e Jesus é homem. A gente precisa entender então que a satisfação começa entendendo que a frustração é inevitável. A gente, em segundo lugar, percebeu que sermos satisfeitos, nós precisamos colocar o fundamento no lugar correto. E em terceiro e último lugar, nós precisamos entender a humanidade de Deus. E nós precisamos entender a divindade de Deus. Deus é tão homem quanto é tão Deus. Deus é tão soberano sobre todas as coisas e tão humilde que senta ao nosso lado para ouvir a nossa conversa. Olha que lindo isso, queridos. Você consegue perceber, vamos voltar para a história, você consegue perceber o movimento de Jesus com Marta e com Maria? Você percebe que ele foi completamente diferente quando tratou de uma com a outra? Jesus demonstrou nesse diálogo aqui o Jesus homem e o Jesus Deus. Com Marta, ele responde à altura dos seus argumentos, ele não deixa abaixo. Se Marta chega para ele falando alguma coisa com sinceridade, Jesus já refuta na hora, olhando no olho dela, com firmeza. Agora com Maria, ele simplesmente fica calado. E logo depois do diálogo ele chora. Eu acredito que existia um intervalo aí de 10 minutos para um diálogo para com o outro. Primeiro a gente vê Jesus sério, firme, refutando, na lata. Depois a gente vê Jesus calado, chorando. A gente percebe a humanidade e a gente percebe a divindade de Jesus aqui. Sabe o que eu quero dizer para você, queridos? Jesus não age de acordo com desejos. Jesus age de acordo com necessidades. Jesus não vai agir de acordo com seus desejos. Jesus vai agir de acordo com as suas necessidades. Tem um autor que eu gosto muito chamado Tim Keller. E ele tem um livro maravilhoso chamado Encontros com Jesus. E nesse livro ele faz uma reflexão maravilhosa. Que Jesus ele se comporta de maneira distinta dependendo da necessidade de cada um. Para Maria, Tim Keller falou que Jesus ele apresentou o ministério da verdade, com palavras diretas, de confronto, honesto. Mas com Maria, Jesus apresentou o ministério das lágrimas. Ele se comoveu e ele se envolveu com a dor dela. Sabe, isso fala da nossa necessidade. Muitas vezes, pastorzão, você vai precisar que alguém chegue em você e aponte o dedo para você. Que fala, mano, você está errado. Você não devia ter feito isso. Muitas vezes eu vou precisar que alguém chegue e coloque o dedo na minha cara e fala, você está errado. Você não deveria ter feito dessa forma.
Nós vamos precisar ser confrontados. Alguém tem que colocar o dedo na sua cara e falar: você precisa tomar vergonha na sua cara. Você está errado. Estou certo ou estou errado, gente? A gente precisa disso ou não? Sim ou não? Mas muitas vezes a gente não precisa que alguém aponte o dedo para nós. A gente só precisa que alguém nos dê um abraço. E fala assim: eu te entendo. Eu não tenho a solução para o seu problema. Mas nós estamos juntos. E eu vou chorar com você. E no dia que você se alegrar, eu vou me alegrar com você. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que quando alguém precisa de um abraço, a gente aponta o dedo. E quando a pessoa precisa que alguém aponte o dedo, a gente dá um abraço. Estou certo ou estou errado? Agora Jesus, Ele nunca faz isso. Talvez você... Essa foi a minha história. Eu cresci sem supervisão. Eu cresci sem limites. Eu precisava que alguém tivesse colocado o dedo na minha cara e não foi colocado. E aí quando eu precisava de um abraço, alguém só veio e colocou o dedo na minha cara. Eu cresci magoado com pessoas. Eu cresci tendo dificuldade com a autoridade. E se você olhar lá fora, queridos, esse é o problema da nossa sociedade. Um dos maiores problemas da nossa sociedade é não entender a autoridade. Porque a gente não entende. Se a gente cresce no meio da mágoa, a gente não vai saber lidar. E talvez existam muitos aqui assim, que quando precisavam de um abraço, alguém colocou o dedo na sua cara. E quando você precisava que alguém te corrigisse, alguém só deu um tapinha nas suas costas, deixou você viver como você bem queria. Mas Jesus está aqui nessa noite. Sabe o que eu entendo que Deus quer fazer aqui? Deus quer curar muitos aqui. Deus quer tirar você de um lugar de frustração. Mas talvez você já construiu a sua vida nesse lugar. Talvez a coisa esteja tão intensa e tão profunda que você já se acostumou com isso. Você criou formas de se proteger. Você deixa que pessoas acessem até um lugar. Mas quando você sabe, quando ela chega nesse lugar, você fala: opa, aqui tá bom, daqui para frente, porque eu não quero me magoar. Eu não quero que me magoem. Talvez tenham pessoas aqui que estão enfrentando problemas difíceis, tomando remédio, e você está achando que isso é um pecado oculto na sua vida. Você está ansioso pelo seu futuro, você não sabe o que vai ser do seu amanhã, mas deixa eu falar para você, Jesus está aqui nessa noite. E Ele quer curar você disso. E eu tenho certeza que a partir disso, todos nós vamos viver uma entrega total. Nenhum de nós consegue dar às pessoas o que elas precisam o tempo todo, gente. Em razão da nossa personalidade, a gente tem a tendência de confrontar, mesmo quando o momento pede compreensão ou o contrário. Mas Jesus, Ele nunca é forte quando deveria ser terno, e Ele nunca é terno quando deveria ser forte. Não é que Jesus é o conselheiro perfeito, Ele é mais do que isso. Jesus, Ele é a própria verdade em lágrimas. Jesus é o ministério da verdade em lágrimas. E isso está disponível para você nessa noite. Talvez o que você precisa fazer para esse ano ser maravilhoso na sua vida é se quebrantar nessa noite. E entregar o controle da sua vida para o Senhor. Entregar as suas frustrações para Ele. Dizer: Senhor, eu não consigo pedir perdão, mas eu peço em fé. Senhor, eu não consigo me livrar dessa frustração, mas eu me livro em fé nessa noite. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar.